não chegamos ao controle ainda. Acredito que quando nós tivermos em torno de 80% da população vacinada com as 2 doses, nós vamos estar próximos do controle. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam nos assistindo. E hoje nós temos a nossa convidada, né, para uma conversa no canal, é a professora Ethel Maciel, da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Então, ela é epidemiologista e vai falar, e a gente vai conversar um pouco sobre ciência, né? Ciência da epidemiologia e outras questões. Boa tarde, Carlos. Sara. Boa tarde. Boa tarde, professora. Tá bom? Boa tarde. E a gente começa, professora, então, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. E a gente começa pedindo para que a senhora se apresente, a senhora fale o que a senhora desejar sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória, tá bom? Obrigada, Rodolfo, Carlos, Sara, um prazer estar aqui com vocês, discutir um pouquinho ciência nesse momento tão vital para a ciência no mundo. Os desafios não são apenas aqui do Brasil, né? São desafios que nós estamos aí vendo vários países enfrentando. Essa onda de negacionismo, tudo isso que tem acontecido no mundo. Então, eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, sou professora titular aqui, eu sou enfermeira de formação, depois fui seguindo a minha carreira na saúde pública e fiz o mestrado na UFRJ, o doutorado na UERJ, já em epidemiologia e já funilando, né, a minha carreira em epidemiologia. Depois fui fazer o pós-doc, um pós-doutorado na Johns Hopkins University em epidemiologia, e tive a oportunidade aí, nesses 26 anos de carreira, de me aprofundar no estudo de doenças infecciosas. Então, eu trabalho com epidemiologia e especificamente de doenças infecciosas. Ao longo desse tempo, tive a oportunidade de trabalhar com algumas pandemias e epidemias que atingiram, né, o Brasil, o mundo, mas o Brasil, né, especificamente. Então, a pandemia de AIDS, a tuberculose, que é a doença que eu trabalho. Eu sou atualmente a presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, que é uma rede que congrega pesquisadores do Brasil todo, de diversas áreas do conhecimento, que estudam, né, essa doença, e nós estamos aí numa tentativa de eliminação. Então, trabalhei também na epidemia de febre amarela, de Zika vírus, mais próximos aqui a nós, né, e agora na pandemia da Covid-19. Eu, apesar de ter me preparado esse tempo todo, né, para estudar a epidemiologia de doenças infecciosas, eu nunca pensei que eu fosse viver esse momento de uma pandemia dessa magnitude. Então, tem sido um desafio grande, porque nós, pela primeira vez na história das pandemias, e as pandemias estão conosco desde que a humanidade existe, quando a gente se agregou, né, em grupos, essas pandemias vêm em ondas. A última grande pandemia foi a de 1918, que a gente aprendeu bastante, inclusive, e utilizamos até agora, né, várias coisas da pandemia de 1918, uso de máscara, distanciamento físico, higienização das mãos, todas essas medidas que a gente chama de não farmacológicas, essas medidas de controle, vieram do conhecimento dessa pandemia. Então, sempre quando a gente tem pandemias e epidemias, nós aprendemos, a sociedade muda, e certamente depois da Covid-19, nós também seremos uma sociedade diferente. Ainda não sabemos como, né? A gente sempre espera que a gente melhore, mas não é isso que os dados estão, né, mostrando para nós.
Infelizmente, nós, pela primeira vez, eu queria, só para finalizar essa parte aí da apresentação, a gente está vivendo uma pandemia num mundo muito tecnológico, onde a gente tem a ciência e a possibilidade da ciência para combater essa doença. Na pandemia de 1918, morreram muito mais pessoas, foi muito mais intenso, que a gente não tinha, por exemplo, os aparelhos das unidades de tratamento intensivo, então a gente não tinha várias possibilidades, inclusive de medicamentos, nós não tínhamos como fazer testes de diagnóstico, então muitas tecnologias, né, inovações que a ciência propiciou, principalmente nos últimos 30 anos, possibilitaram com que a gente chegasse aqui nessa pandemia de Covid em 2020, né, apesar de Covid-19 ter surgido no final de 2019, né, a pandemia mesmo em 2020. A gente nunca teve tanta possibilidade de lutar contra uma doença quanto nós estamos tendo nesse momento. Então, para começar, é isso. Legal, professora, muito obrigado. Então é assim, a senhora falou da sua trajetória, né, e epidemiologia, né, então, por exemplo, o que é exatamente a epidemiologia, né, como que a gente pode defini-la? Uhum. Então, a epidemiologia é uma doença, é uma ciência, que estuda não só as doenças, mas os agravos também. Por exemplo, todas as questões que envolvem populações, como doenças e agravos, elas acontecem nas populações, e o que determina isso? Por exemplo, violência não é uma doença, é um agravo, que muitos epidemiologistas se dedicam a estudar os fenômenos que estão ali e que determinam essa violência, esses números, porque em que locais essa violência é maior, quais são os fatores, então, o que determina, né, que essa violência aconteça, tudo isso é missão, né, da ciência, que é a epidemiologia. Por exemplo, também acidente de trânsito, que não acidente de transporte, né, que não é uma doença, mas é um agravo que também é estudado. E a gente divide também no âmbito das doenças, as doenças infecciosas e as doenças crônicas não transmissíveis, que também um grupo grande de epidemiologistas se dedica a esse estudo, por exemplo, obesidade, doenças cardiovasculares. Então, a gente tem várias áreas, né, sub-áreas aí dentro da epidemiologia. Então, a definição clássica, né, é a ciência que estuda como as doenças e os agravos, eles acontecem nas populações e o que determina esse acontecimento, né, por que acomete esse grupo mais que o outro. Então, estudar esses fatores, que a gente chama fatores de risco, que podem estar aí relacionados a uma maior possibilidade de adoecer e de morrer. Então, a ideia é essa, a gente sempre estudar para tentar intervir nesses fatores, né? A ideia final da epidemiologia é pensar em estratégias para modificar políticas públicas. Então, se a gente pensar, por exemplo, um estudo muito importante da epidemiologia foi a associação do câncer com o hábito de fumar. É um estudo clássico da epidemiologia que conseguiu fazer essa associação de causalidade e, a partir dessa associação, políticas públicas foram sendo modificadas, né? A gente não pode mais fumar em locais fechados, né? A gente tem uma taxação maior em todos os componentes, né, do cigarro, né, tabaco e todos os outros componentes da fabricação. Então, políticas públicas são feitas para que a gente possa intervir nesses fatores que estão ali associados ao maior adoecimento, né, e à morte das pessoas. Professora, a senhora disse que o Brasil e o mundo, né, já sofreu com várias epidemias, né, ao longo da história, como a epidemia de 18, né, da gripe espanhola.
O que difere a Covid dessas outras epidemias? Por que agora é muito mais grave? E também queria saber qual é a diferença entre uma epidemia e uma pandemia. Posso emendar uma? Porque Pode. eu estava pensando nisso também, Senise. Ultimamente, né, a gente vê muitas pessoas falando que o Covid nem é nada tão grande comparado com as outras doenças que a gente teve no Brasil, que agora está muito grande só por conta da mídia, aí já junta com uma questão política, de fake news, e já traz um monte de coisa, né? Queria que você falasse um pouquinho desse ponto também, responder a pergunta do Senise, que foi quase a minha pergunta, mas com esse ponto de vista também que a gente está vendo tão forte aí na mídia hoje em dia. Obrigada. Tá bem. Obrigada, Sara. Então, assim, vou começar pela definição, né, de epidemia e pandemia. Na verdade, as epidemias é quando a gente tem um número da doença, né, do acometimento daquela doença que é maior do que o esperado. No caso, essa é uma doença nova, a gente não tinha antes. Mas toda vez que a gente tem um número esperado de casos e a gente tem muito mais, a gente tem uma epidemia. Tem várias definições estatísticas que são mais elaboradas, mas em linhas gerais é isso. Por exemplo, se a gente tiver, vou pegar o exemplo da dengue, nós sempre temos um número de casos de dengue no Brasil. Ou, por exemplo, o que está bem perto aí da Covid, a influenza, a gripe. Então, a gente sempre tem em torno de 600 óbitos de influenza por ano no Brasil. A gente ainda tem, como a gente tem de vários outros vírus e bactérias, as mortes, elas continuam. Mas a gente considera isso endêmico. A gente tem um número X, é um número que está controlado. Quando nós temos algum fator, que pode ser o surgimento de uma variante, como aconteceu em 2009, né, a gente teve uma variante que começou a ter muita mortalidade. Então, muitas pessoas, mais do que o habitual, dos 600, a gente chegou aí a ter 3.000, 4.000 pessoas morrendo, nada comparado com a Covid-19, né, ainda. Mas isso é uma epidemia, é um número de casos acima do esperado. Quando a gente tem um número de casos acima do esperado em vários países, em vários locais, a gente tem uma pandemia. Então, é como se fosse uma epidemia global, né? Então, por definição. A Covid-19, o SARS-CoV causada, né, pelo SARS-CoV-2, foi um vírus novo que a gente não conhecia. E aí, Sara, vou voltar pela pergunta de vocês, porque está muito relacionada. Ela tem esse componente, nós não conhecíamos esse vírus. Toda vez que você não conhece aquele agente etiológico, né, o agente infeccioso, até que a gente consiga compreender, ter vacina, ter medicamentos, demora um pouco mais de tempo, né, ou comparado com doenças que nós já conhecemos, né, de vírus e bactérias que nós já conhecemos. Então, esse tem sido o grande desafio da Covid, porque é um vírus que a gente não tinha e nós já tivemos outras pandemias de coronavírus. Essa é a terceira pandemia de coronavírus. A gente já teve o SARS-CoV lá em 2002, 2003, por isso que esse é o SARS-CoV-2. Né? A gente teve o MERS-CoV, que foi em 2011, mas esses dois coronavírus, eles não conseguiram ser muito transmissíveis. Então, apesar deles serem encontrados, a doença, né, ter sido encontrada em mais de 27 países, de ser uma pandemia, ela não foi explosiva, nós não tivemos muitos casos e muitas mortes. Esse terceiro coronavírus que causa, então, essa pandemia, é como se ele tivesse conseguido se adaptar melhor à espécie humana. E ele conseguiu, muito rapidamente, né, ser muito mais transmissível. E o que a gente viu aí, né, parou o planeta, tudo isso que aconteceu. Então, Carlos, você me perguntou também, né, se outras pandemias do passado foram também importantes, né? Nós tivemos, se a gente, por exemplo, comparar com a varíola,
que foi a doença que, acho que ao longo da história, mais matou, porque várias pandemias foram causadas, foram pela varíola. A gente estima que ela tenha matado mais de 300 milhões de pessoas no mundo, ao longo de mais ou menos 3 séculos, quando ela aparece. É a única doença infecciosa até hoje que a gente conseguiu erradicar. Não existe mais varíola no mundo, por uma campanha muito grande da Organização Mundial de Saúde, uma campanha de vacinação em massa no mundo, para que esse vírus, então, fosse erradicado. A gente não tem mais varíola. É a única doença que a gente conseguiu até hoje erradicar. Mas a varíola, por exemplo, é uma doença que ela dá algumas erupções na pele, e eu vou falar, por exemplo, algumas coisas que seriam diferentes na pandemia. A gente sabe quem está com a varíola, porque como a pessoa tem essas erupções na pele, é mais fácil a gente isolar aquele sintomático e impedir que ele transmita para outras pessoas. Então, fazer o bloqueio, né, da cadeia de transmissão é mais fácil. Outra coisa, o vírus só comete humanos, a gente não tem reservatório em animais. As doenças que têm reservatórios em animais, elas são muito mais difíceis de serem eliminadas. Por exemplo, a gente já sabe que o SARS-CoV-2, ele pode ter reservatórios em animais. Se vocês se lembrarem, no ano passado, na Dinamarca, vários daqueles visions, as doninhas, né, que a gente chama, fazendas inteiras tiveram que ser sacrificadas, porque eles encontraram, né, SARS-CoV-2 nesses animais. A Dinamarca é o país que mais, aqueles casacos de vision, né, de vision, que são os casacos de pele, né, então eles têm fazendas que tem esses animais, né, que eu não sei o nome correto, mas que fazem criação, né? O nome correto é criação desses animais para venda da pele. Então, eles tiveram que sacrificar, e foi uma coisa assim muito grande, tipo 15 milhões, eram muitos animais que foram sacrificados, porque eles estavam contaminados com SARS-CoV-2, e a possibilidade deles infectarem humanos é muito grande. Já tinha acontecido numa das fazendas, e aí essa ação teve que ser tomada. Então, vírus que a gente pode encontrar em animais, a gente também já viu, né, gato, que alguns animais podem ser reservatórios e podem transmitir, ainda que isso não esteja muito, vamos dizer, muito consolidado em animais domésticos, mas a gente tem os animais silvestres. É sempre mais difícil a gente combater. Então, o SARS-CoV-2 vai ser um desafio grande. Muito possivelmente, vai ser um vírus que vai ficar entre nós, como vários outros vírus e bactérias que nós temos, né, doenças que são recorrentes. A gente tem aí, todo ano, as epidemias de dengue, né, chikungunya. Então, entre janeiro, março, a gente vê os números crescendo, depois diminui. Então, as doenças infecciosas, elas têm esses grandes desafios, né? E algumas doenças, por exemplo, essas, né, como dengue, chikungunya, zika vírus, que dependem de um vetor, que é o mosquito, também a gente precisa controlar o mosquito, e a gente não tem meios muito bons para isso ainda. Então, são muitas variáveis, é multifatorial. Mas o SARS-CoV, eu diria assim, por essas duas questões, a gente tem pessoas que têm o vírus e que não apresentam sintomas, e é difícil a gente fazer o bloqueio, é difícil a gente, né, quebrar a cadeia de transmissão, porque muitas pessoas são assintomáticas ou têm poucos sintomas, e você não consegue isolar essa pessoa no tempo certo, e ela vai transmitindo. E a outra questão, porque tem reservatórios em animais, que também vai ser difícil aí a gente ter um controle com uma diminuição muito grande dessa circulação.
Professora, pensando na sua resposta, né, a senhora citou a varíola, que está erradicada, né, por conta de uma campanha gigantesca de vacinação promovida pela OMS, né. Eu escutei esses dias, eu li, eu não lembro exatamente aonde, que talvez um dos grandes problemas da Covid, do porquê ela ainda não está melhor controlada, é porque está se vacinando bastante nos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, o Brasil por conta do SUS, né, apesar de tudo, estamos conseguindo se vacinar bem, porque está faltando muita vacina nos países do terceiro mundo, né, a África, alguns países da Ásia. Será que se houvesse uma campanha realmente mais ostensiva da OMS, dos países desenvolvidos, para vacinar ali os países que precisam, será que não estaria melhor o panorama, ou isso não traria muita modificação no cenário? Olha, Carlos, eu acredito que sim, é difícil a gente afirmar com certeza, a gente está num cenário de muita incerteza, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente dizer isso na ciência, porque a ciência não é dogmática, né? A gente está num cenário de incerteza. Então, assim, eu acredito que, e por isso que eu falei até lá no início, né, a gente sempre espera que a sociedade saia melhor, mas a gente, pelo que a gente já está vendo, os sinais são ruins, né? E o primeiro sinal foi esse. Quando a OMS ela fez a tentativa da iniciativa COVAX, que era essa iniciativa de distribuição equitativa da vacina, então todos iam receber, né, do mesmo jeito. Então, por exemplo, a gente ia por grupo de risco, né? Todo mundo ia vacinar os idosos, todo mundo ia vacinar os profissionais de saúde, e depois descendo, né, o mundo como um todo. A gente viu que a gente começou uma briga dos países mais poderosos e, principalmente, que detêm a patente das vacinas, né? Isso também é importante. Tem muitas questões, né, geopolítica, tudo muito mais complexo do que o recorte que a gente faz, né? Mas, assim, é bem difícil a gente controlar essa doença se a gente não controlar para todo mundo, porque as variantes vão surgindo e, né, a gente vai exigir que a gente revacine, que a gente tome essas doses de reforço, que a gente ainda não sabe de quando em quando, mas o que a gente já está vendo. E, infelizmente, a questão ela é recorrente, a gente está errando de forma recorrente. Então, quando a OMS propôs a iniciativa COVAX, os países, principalmente, né, vamos dizer assim, os grandes, o país mais importante do ponto de vista financeiro e da capacidade de mobilização de recursos que não aderiu foi os Estados Unidos, né, sob o governo Trump. E o Brasil foi na mesma onda, porque estavam naquele momento alinhados, tal. Então o Brasil foram 3 países que não assinaram a iniciativa COVAX: os Estados Unidos, o Brasil e um país da antiga União Soviética que eu não me lembro o nome. Não sei se foi algum desses que estão aí. Tá? Será que não foi a Bielorrússia? Eu não tenho certeza, me fugiu aqui agora. Mas foram 3 países que não assinaram. Tá? E aí, isso começou principalmente, não pelo Brasil, não, ou pelo outro país, mas o fato dos Estados Unidos não apoiar, e os Estados Unidos detêm a patente de 3 principais vacinas, né? A Pfizer, a Janssen e a vacina da Moderna, que foram as vacinas, as 2 que foram mais administradas no mundo, né? A Pfizer e a Moderna. Então, assim, o fato do país que tinha o maior capital, né, para poder colocar as vacinas à disposição, não ter entrado foi um balde de água congelada na tentativa de uma coesão global. Então, os Estados Unidos, naquele momento, né, do governo Trump, eles não só não entraram,
mas como eles fizeram um lobby para enfraquecer a OMS. E a Organização, né, Mundial de Saúde, que tem essa ideia de regular, né, internacionalmente, a Organização Mundial de Saúde não tem poder de mandar os países obrigar, mas são agências multilaterais, né, que são feitas através de consensos. Então, quando você não tem consenso do principal financiador, né, da iniciativa, quer dizer, a COVAX, que era uma ideia maravilhosa, ela naufragou. Então, assim, ela naufragou já de início. E aí, agora, né, com a mudança do governo, Biden falando, já doando muitas vacinas, colocando agora, né, mais de 600 milhões que vai doar para países africanos, só que a gente já está num ritmo muito diferente no mundo, né? Então, isso é muito preocupante. E a iniciativa COVAX, que depois, né, principalmente, o Brasil assinou, depois tardiamente, já em setembro de 2020, e depois a gente não... Os Estados Unidos, só depois da entrada, né, do Biden, que faz uma mudança ali e que retoma o fortalecimento da OMS, que então doa através da iniciativa COVAX. Então, só que já agora em janeiro, já em 2021, né, então a gente já tem aí uma disparidade grande e doa naquela ideia, primeiro os meus, depois eu vou doar, né? Então, assim, foi isso que aconteceu, né? Então, isso foi muito ruim para a estratégia global, né? E a gente viu aí que os Estados Unidos, apesar de terem hoje, né, o país que mais tem vacina, né, 8 vacinas por habitante, 8 doses, né, por habitante, você tem um monte de gente que não quer tomar por conta do negacionismo, né, que também foi altamente polarizado. É muito semelhante, né, a gente está vivendo questões muito semelhantes, só que como o movimento anti-vacina nos Estados Unidos já era muito mais consolidado do que no Brasil, né, eles tiveram essa dificuldade maior. Professora, é muito interessante isso que você falou, e pegando um gancho, né, ou melhor, eu vou fazer um pequeno, breve comentário, daí pegar o gancho nisso que você disse, é o seguinte, e tem um detalhe, né, então como a gente vive um mundo globalizado no as distâncias, entre aspas, são muito menores, então uma pessoa pode pegar um avião, sei lá, na Austrália, e chegar, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos, e aí ele vai passar por vários aeroportos, vai ter contato com um número imenso de pessoas, e isso pode propagar uma epidemia no âmbito global, pandemia, né? E pegando carona nisso, tudo que você falou, então, se a gente analisar o caso do Brasil, especificamente, quais foram os erros cometidos no gerenciamento dessa pandemia aqui no Brasil, e os acertos também? Rodolfo, eu teria que desenrolar aqui um pergaminho enorme de metros dos erros. Não vamos ter assim tempo, mas você sabe que antes, né, dessa globalização, principalmente de atividades comerciais, né, e essa velocidade com que a gente agora se desloca, né, a gente pensava antes uma pandemia no século II, no século III, demorava meses, anos, às vezes, porque era a travessia que ia de um lugar para o outro. Agora, para a gente ter uma pandemia, basta o tempo de um voo, né? O que a gente sempre tem dito, é o tempo de um voo, para o vírus chegar com alguém infectado e espalhar naquele local. Então, assim, começando, né, se a gente pensar do início, como a única forma do vírus chegar aqui, já que era um vírus novo, a gente não tinha, né, era sendo trazido por alguém infectado,
as nossas fronteiras a gente precisaria de ter uma vigilância melhor. Mas naquele início, a gente não tinha nem teste, então, assim, como saber, né, se a pessoa estava contaminada ou não? A gente sabia muito pouco, os testes diagnósticos estavam começando a ser, a gente já estava aproveitando a biologia molecular, que a gente já sabia de outros testes, para adequar, né, para o SARS-CoV-2. Isso rapidamente pôde ser feito também, porque vocês se lembram, né, a gente tem muitas críticas com o tempo de resposta dos chineses, né? Então, assim, hoje a gente sempre analisa do ponto de vista das pandemias e epidemias, é muito semelhante a um acidente de avião. A gente precisa conhecer tudo o que aconteceu ali para a gente evitar os próximos. Então, é sempre assim, né? Então, nessa pandemia, né, da Covid-19, tivemos toda aquela história, né, polarização, vírus chinês, várias outras pandemias vieram de outros locais. Algumas pandemias, o vírus também veio da China, até pela riqueza, né, de fauna, flora que existe na China. Mas, assim, é muito importante a gente compreender que, no momento que um país identifica algum agente novo, alguma doença nova, algo que está acontecendo, o tempo de resposta dele precisa ser curto. E é isso que a gente aprendeu com os erros eu ainda não cheguei no Brasil, estou falando lá no início, né? Então, assim, se o tempo de resposta, se quando os profissionais de saúde alertaram as autoridades chinesas, as autoridades chinesas tivessem falado para a OMS, porque é sempre essa cadeia, a gente tem que colocar o alerta internacional, né? Se isso tivesse acontecido com um período mais curto de tempo, talvez a gente tivesse conseguido que a pandemia não se espalhasse tanto. Mas esse tempo, ele foi grande, porque nós acompanhamos, né, as autoridades chinesas impediram, inclusive, que os profissionais falassem. Então, teve aquele problema ali, né, de comunicação que a gente precisa, e por isso que é muito importante a transparência. Quando a gente está no mundo globalizado, ter governos que são transparentes com a informação é fundamental. E aí eu não estou falando nem regime A, B e C, porque isso vai para todos os regimes, tá? Então, assim, a transparência da informação, ela é fundamental. E o tempo de resposta ali foi longo. Então, pelo que a gente está vendo aí, ele demorou quase 10 dias, e com isso, muita gente já tinha. Né? Então, mas o que facilitou, vamos dizer agora, o que a China fez de certo. Um dos pesquisadores conseguiu sequenciar o vírus inteiro e colocou na internet para todos os pesquisadores. Então, depois, inclusive, ele foi punido na China, teve todas aquelas coisas lá e ele acabou morrendo. Mas o que ele fez ajudou e acelerou o mundo todo. Assim, todas as questões. Hoje ele já está sendo reconhecido como um herói lá na China, porque ele salvou muitas vidas. Porque se a gente se demorasse muito para sequenciar, a gente demoraria a ter teste diagnóstico, a gente demoraria a começar a fazer as vacinas. Então, o que ele fez e o fato dele ter conseguido sequenciar o vírus todo propiciou com que a gente tivesse uma rapidez maior para a resposta, principalmente de diagnóstico e de início das vacinas. Então, esse foi o erro da China e, ao mesmo tempo, o acerto de ter, então, compartilhado a informação científica rapidamente, né? Esse profissional específico. Aqui no Brasil, a gente achava, né, eu digo sempre assim, nós que estamos vivendo esse tempo, a gente vai ter, como toda grande crise sanitária, a gente vai contar aí, né, para os nossos filhos e netos e bisnetos, quem sabe, a história desse tempo, porque a nossa vida vai ser, né, antes da Covid e depois da Covid. E aí, o que aconteceu? Vocês se lembram que lá no início, a gente ainda estava sob a administração do Mandetta, a gente achou no início
que talvez não chegasse, era uma coisa lá na China, né? Então, assim, estava acontecendo na China, a gente vendo pessoas morrendo, mas era algo lá na China, não ia acontecer aqui. E a gente teve carnaval, e o carnaval a gente sabe agora que foi responsável, né, por disseminar o vírus pelo Brasil. Então, teve carnaval normalmente, o Brasil estava aberto, não tinha nenhuma barreira para você sair do país ou entrar, né, não tinha nada, estava tudo aberto. E aí, o ponto de virada foi a Itália. A gente começa a ver o vírus chegando na Europa e a gente começa a ver o número de casos de mortes começando na Itália. Opa, então não é uma coisa só da China. A Europa também está assim. Talvez nós possamos ser o próximo. Então, mas ainda era uma coisa distante. Eu digo assim, a gente errou várias vezes e agora a gente está errando de novo na variante Delta, achando assim, não, isso não vai acontecer com a gente, isso é só lá nos Estados Unidos, no Reino Unido, isso não vai acontecer. Então, a gente fez isso no início, a gente fez isso na variante Alfa, né, quando não vai acontecer o que está acontecendo lá na Europa, não vai acontecer e um mês depois acontece aqui no Brasil. E agora a gente está do mesmo jeito. Então, é uma negação, né, assim, não sei o que é. Mas a gente achou, então, que não fosse chegar. E as medidas demoraram muito. E quando a gente deu o alerta no Brasil, o vírus já estava em transmissão comunitária, porque, na verdade, se a gente olhar lá aquelas primeiras entrevistas, né, do grupo lá do Mandetta, que eles falavam, não tem ainda transmissão comunitária. Não tinha porque a gente não sabia, não tinha teste para fazer, né? Então, hoje a gente já sabe disso. Tinha muito assintomático, então, assim, era uma doença que a gente não estava habituado, mas a gente demorou a dizer assim, temos transmissão comunitária, precisamos fechar, precisamos usar máscara, e aí foram a gente foi aprendendo, né, errando, mas eu diria, Rodolfo, que o principal erro que eu considero, né, assim, como, vamos dizer assim, a espinha dorsal dos erros, né, foi o negacionismo, porque o negacionismo científico, ele fez com que todos os outros erros acontecessem. Então, por que a gente negou, né, que, por exemplo, diminuir a interação social, e a ciência já dizia isso, olha a epidemia, olha a pandemia de 1918, o que aconteceu? O que controlou a pandemia de 1918? O fechamento das cidades. As cidades que fecharam mais rápido e ficaram mais tempo, em torno de 30 dias, elas tiveram muito menos morte do que aquelas que demoraram a fechar, porque aí já está espalhada, é mais difícil, né? Então, a gente já sabia disso. E aí, a gente começa com a briga do governo federal. A gente começa com a briga, né, o presidente falando, não pode fechar o comércio, não pode fechar, tem que ir para a rua, tem que contaminar, só uma gripezinha. E aí a gente começa com uma série de desinformação e desinformação que eram contrários às evidências científicas que tínhamos naquele momento, né? Então, assim, naquele momento a gente já sabia. A gente teve, no princípio, muito por uma falta não vou dizer, de produção internacional, né? A gente teve o pedido, inclusive, da OMS, para que as pessoas não comprassem a máscara, deixassem máscara profissional de saúde, porque estava desaparecendo do mercado, e aquelas pessoas mais expostas não tinham máscara, então não vamos usar máscara. Depois, as evidências mostraram que a máscara era importante, mais uma vez revisitando a pandemia de 1918. Como na pandemia de 1918 as pessoas usavam máscara de tecido, porque não tinha máscara cirúrgica, porque não tinha, né, máscara PFF2, N95, a OMS recomenda, então, máscara caseira, máscara de tecido. Então, a gente não vai competir com as máscaras para os profissionais, mas a gente vai proteger. E aí a gente já tinha evidência. A máscara faz uma proteção, né, uma barreira física, e aí diminui, né, a transmissão. Então, a gente já sabia que o distanciamento, porque o vírus, aí é o grupo da física, né, que começa a fazer vários estudos de
partículas, né, de difusão de partículas, e aí já viram que quando a pessoa tossia, falava, esse vírus ele só ia a uma distância de 1,5 metro, caía, então se você ficasse numa distância maior, você não era atingido, e aí a distância junto com a máscara protegia mais. Então tudo isso, as evidências científicas foram trazendo, mas as nossas autoridades, né, começaram a falar contra isso. Então, eu digo para vocês assim, dessa minha experiência, né, de trajetória em combate a pandemias e epidemias, eu nunca vivenciei isso. Isso foi uma coisa nova e muito ruim, muito difícil, porque a gente sempre, aí na área da saúde, isso é bem comum, a gente se ancora nas nossas autoridades oficiais. Então, eu estou dizendo, por exemplo, eu vou na televisão e digo, olha, precisa usar máscara, isso, por isso. O que eu estou dizendo está lá na página do Ministério da Saúde, vocês podem ir, né, que está lá, todas as propagandas, tudo que eu estou dizendo. E a primeira vez a gente não podia dizer isso, porque não estava. Então, assim, a gente não tinha um suporte das autoridades oficiais, muito pelo contrário. O que nós estávamos dizendo era exatamente o contrário das autoridades oficiais. Então, foi muito complicado, foi muito difícil, foi assim, foi desgastante, foi exaustivo, não tenho mais adjetivos para dizer, mas foi um período muito complicado, por isso. E aí a gente começa várias coisas por conta do negacionismo, quer dizer, não investiu na compra de vacinas, porque investiu na compra e gastou muito dinheiro público em medicamentos que não serviam para nada. E a gente, né, nós, assim, profissionais, pesquisadores, falando assim, não tem evidência científica, esses medicamentos não funcionam. E as pessoas abriam na página do Ministério e estavam lá, entendeu? Então, assim, a luta foi enorme. Professor, Pode falar, escutando você falar, assim, eu fico mais atordoado, assim, mais indignado quando alguém ainda tem a coragem de dizer que o que acontece não é político. Ai, você está politizando. Ai, não é isso. Ai, tudo você quer levar para a política. As pessoas têm que entender que tudo é política. Tudo, né? É muito óbvio isso, ficou muito óbvio isso aqui no Brasil, principalmente. Acho que no mundo todo, claro, mas o que a gente viveu e estamos vivendo aqui é muito, assim, é muito difícil separar, né? É muito difícil, não tem muito como separar ciência, saúde e política, está tudo junto e tudo se influencia o tempo inteiro, é impossível, né? Não tem como, na verdade. Nós somos seres políticos, a vida é política. A diferença que eu acho, e eu vou falar para vocês assim, eu fiz um exercício muito grande, consciente, de separar a política, porque assim, a política não tem como se separar, nós somos seres políticos, mas a política partidária é outra coisa, né? Então, assim, e o que eu acho que aconteceu muito, né, no país foi isso, assim, se você fala isso, você é contra o presidente, se você fala isso, você é a favor do presidente. Então, assim, e a dificuldade grande foi essa, da gente dizer assim, olha só, eu estou aqui defendendo, né, a ciência, que é um ato político, né, um ato político defender aqui, para que a gente possa falar, mas as evidências mostram isso. Então, eu evitei falar da pessoa. Então, assim, o presidente, o A, B ou C. Então, a minha fala, ela era focada na ação. Então, assim, essa ação, ela está errada por isso, isso, isso e isso. Essa ação, ela está correta por isso, por isso, por isso. E aí aconteceram coisas, assim, muito... algumas coisas a gente não consegue ainda analisar com a frieza necessária. Acho que a gente só vai conseguir isso depois que passar e a gente olhar para trás e dizer assim, olha, isso aqui, isso, né? Porque quando a gente está ainda no olho do furacão. Mas
eu vou falar aqui do meu estado, por exemplo. Eu estou aqui no Espírito Santo, cujo governador compõe, vamos falar assim, né, a oposição ao governo federal. Então, está entre os partidos de oposição. Então, eu fui chamada aqui para compor o grupo para auxiliar o governo, né, estadual nas ações aqui, né? Então, fui lá, estou nas ações. E quando eu fui ajudar o governador, eu tive uma conversa com o governador dizendo exatamente isso, falando assim, olha só, eu sou uma pesquisadora, né? Eu sou uma pesquisadora e eu me apoio, né, nas evidências científicas. Então, eu preciso deixar muito explícito que eu não estou aqui para agradar a sua política, né, a política partidária. Eu estou aqui para dizer que essa ação é certa e essa ação é errada. Então, eu sou independente, porque vários colegas, né, receberam por consultorias, eu fiz uma opção, por isso eu não quero receber nada, eu já recebo, eu sou servidora pública, eu já recebo por isso, eu estou aqui para ajudar, né, eu não quero receber nada, mas eu preciso que você compreenda que eu sou independente, eu estou aqui para dizer, se você fizer uma coisa que estiver errado, eu vou dizer que está errado, né, então, assim, mas eu deixei isso na mesa logo no início, né, então, assim, e aí, ao longo do caminho, obviamente, né, o governo tem os políticos, quem está ali fazendo a política partidária, tem pressões inúmeras, né, de financiadores de campanha, inclusive, né, de várias coisas, né. Então, em um momento lá, em junho, quando ele me falou assim, não, porque recebendo, preciso comércio, precisa abrir o comércio, como que a gente vai abrir e tal, não sei o quê. Então, eu falei assim, olha, a gente precisa ir fazendo, né, a gente está aprendendo, ninguém tem a resposta assim, é isso, aquilo, né, mas a gente vai precisar ir devagar e ir monitorando. Então, abre esse segmento, monitora 2 semanas, vê o que aconteceu, vê se os casos aumentaram, né? Então, é isso. Aí, abre mais aqui, faz isso. Ou tem que retroceder. Então, né, a gente precisa saber isso. E a gente estava caminhando, indo nessa direção. Até que ele decidiu pela abertura dos shoppings. E eu tinha falado com ele assim, olha só, nós temos 8 shoppings aqui na região, né, metropolitana, cada um movimenta 5.000 pessoas. São cidades de trabalhadores, né? Nem são as pessoas que estão lá, é de trabalhadores. Então, assim, como você vai abrir? E eu briguei muito, eu me desgastei muito falando isso. Falando assim, olha só, como você vai abrir um shopping, convocar os trabalhadores todos para irem ali trabalhar, sem as escolas estarem abertas, com quem os familiares, né, os pais e mães que vão ser convocados ao trabalho, vão deixar as crianças. Então, as medidas, elas têm que ser pensadas de forma global, né, mas falamos ao vento, né, falamos ao vento. A gente está, assim, bem tranquilo numa tarde de sexta-feira e fica sabendo que no sábado os shoppings abrirão. Aí, eu falei assim, bem, namoro parece que acabou, né? Assim, o namoro, falei assim, olha, e aí eu já estava, né, falando muito com a imprensa, explicando, falando, aí a imprensa ia me procurar, eu falei exatamente aquilo que eu tinha falado com ele no início, né, que eu ia fazer, então essa ação está errada por isso, por isso, por isso. Então, teve um momento que eu virei aquela pessoa que ninguém sabia mais, mas tipo assim, é teu de esquerda, é direita, porque ela está batendo em todo mundo. Eu falei assim, eu não estou batendo nas pessoas, eu estou dizendo as ações que estão certas ou estão erradas, dependendo da ciência. Então, assim, é isso, né? O pesquisador, né? A pesquisadora aqui, eu consegui desagradar todos. Então, assim, porque a gente estava ali dizendo o que era para fazer, e é exatamente isso, nós não estamos aqui para agradar, né, e eu acho que é isso que a sociedade espera de nós, né, a gente está aqui para dizer o que precisa ser feito. Então, e aí as pessoas falam, né, mas você está falando isso, falei assim, às vezes eu acabo falando mais do presidente, do governo federal, né, das ações do governo federal, porque eles estão errando mais, mas assim, se tivessem fazendo certo, a gente também ia falar, olha só, essa ação está certa, por isso, por isso, por isso, como muitas vezes eu fiz.
né? Mas é engraçado isso, você acaba fica aquela pessoa não grata, lá vem aquela pessoa que vai falar assim, tudo que está errado de todo mundo, assim, mas a gente só está fazendo, né, assim, o que as evidências científicas estão falando. Só está fazendo o trabalho. Só um comentário, professora, não, fantástico isso que você falou de apontar os erros e acertos. E a gente também ficou nesse falso dilema, ou nesse dilema falacioso de, é a economia ou a vida, né? Então a gente chegou a esse ponto, no meu entender, assim, um absurdo completo. Claro, se não existem pessoas, não tem economia, não tem nada, né? Então, imagino que seja complicado, mas a senhora, de fato, prestou um papel, assim, fantástico, tem prestado, né, em relação à pandemia, né? Só esse comentário. É que hoje em dia é aquilo que a gente está falando, né? Tudo leva para uma ação política, então não tem como fazer isso. A gente está falando pelo bem da ciência, pelas evidências científicas, que é pelo bem do mundo, né? Não tem como a gente falar que não é para isso, porque sempre é, mas aí entra a questão da política. Entrando na questão política, já vira uma questão de opinião. Você está falando isso, tudo bem que é com a ciência, mas isso se encaixa com um determinado partido, que eu sou contra. Por consequência, serei contra essa ação, essa evidência científica, né? E está acontecendo muito isso com a vacina, né? Que a gente estava falando antes, do movimento anti-vacina, e aí já puxa para um lado mais partidário também. Só que, ao meu ver, é uma esperança para o mundo, né? Vai estar todo mundo vacinado, por mais que precise ter aquelas doses anuais, ou ainda não sabe quando que é, né? Mas já meio que parece que vai precisar estar sempre renovando essa dose. Mas é uma experiência que a gente tem. Aí eu tenho duas perguntas. Ou três, é realmente esperança? Assim, a gente vai esperar por essa vacina logo, e aí vai estar tudo bem? Ou existem outras medidas? A gente tem as medidas preventivas, né? Mas de resolver, entre aspas, a pandemia, a gente depende só da vacina ou existem outras medidas também? E se a gente está aprendendo para o futuro vai chegar uma outra doença igual ao Covid, a gente já vai ter uma resposta mais rápida, uma vacina mais rápida, uma produção efetiva com mais facilidade, e se a vacina realmente já está encaminhando ali para o fim dessa quarentena, dessa situação, né? Se você tem alguma previsão em relação a isso? Várias perguntas. Então, eu acredito que a vacina é sim a nossa esperança, mas ela não é só a vacina, Sara, porque nós estamos aprendendo, né? É um vírus novo, a gente ainda não tinha ideia. Antes a gente achava que a vacina ela ia também impedir a transmissão. Agora a gente está vendo que não impede. Então, mesmo pessoas vacinadas podem se infectar, podem transmitir. O que a gente vai conseguir com a vacina é diminuir gravidade de doença. Então, a gente vai impedir, né, gravidade e óbito. Então, é isso que a vacina vai fazer. Muito possivelmente, a gente vai ter, vamos chegar a um número de casos por ano, de mortes, principalmente pessoas idosas, em pessoas que têm muitas comorbidades dessa doença. Esse vírus vai ficar entre nós e isso vai acontecer. Como acontece, por exemplo, a tuberculose, que é a doença que eu estudo, a gente toma vacina quando a gente nasce, é o BCG, aquela marca que a gente tem no braço. A vacina protege nos primeiros 5 anos de vida e mais de 90%, então a gente não morre por conta da tuberculose, como a tuberculose já matou muitas pessoas ao longo do século, foi uma pandemia importantíssima lá no século XVIII, e agora com a vacina a gente conseguiu controlar a doença, mas principalmente em países mais pobres, em locais de muita aglomeração, em locais onde as pessoas têm dificuldade de acesso à alimentação adequada, né? Então, é multifatorial, mas nós temos todo ano no Brasil em torno de 5.000 pessoas que morrem de tuberculose. Então, assim, é uma doença que a gente controlou bastante, né? O adoecimento, a gravidade, o óbito, mas entre um grupo de pessoas, e essa mortalidade, ela está muito ligada a pessoas com HIV, a pessoas que têm diabetes,
doença renal crônica, pessoas que têm outras doenças, e é uma doença hoje ligada à pobreza. Então, locais de grande aglomeração, onde as pessoas não têm, têm segurança alimentar, né? Então, infelizmente, uma doença que está relacionada assim. Como outras, estou citando a tuberculose, que é a doença que eu estudo. Então, eu acredito que a Covid, a gente vai ter um número de casos e de óbitos que a gente ainda não sabe, do ponto de vista do controle. Tem vários pesquisadores hoje que estão reunidos pensando assim, quando a gente vai dizer que a pandemia acabou? Qual vai ser o parâmetro? Porque o vírus vai continuar, a gente vai ter gente doente. Mas quanto que vai ser aceitável? A gente ter, por exemplo, menos de uma morte por 100 mil habitantes por ano, então isso vai ser aceitável? Esses parâmetros a gente ainda está pensando do ponto de vista da epidemiologia, tá? Mas isso vai acontecer, a gente tem isso para várias doenças. Então, quando sobe daquele parâmetro, vai acendendo uma luz ali que a gente precisa atingir. E agora, por exemplo, na tuberculose, a gente já está caminhando, colocando parâmetros para eliminação. Então, são etapas em doenças infecciosas. É o controle, a eliminação e a erradicação. Quando a gente não tem nenhum caso mais, a gente está erradicado. A eliminação é quando a gente estipula alguns parâmetros de adoecimento e óbito que são muito baixos. E o controle a gente tem ali parâmetros de adoecimento e óbito que a gente considera que não são epidêmicos, que não são muitos. E isso, muito provavelmente, a gente vai fazer alguma relação com a influenza, que também é um vírus respiratório. Então, vamos pensar, se a gente pensar na influenza, o Brasil seria em torno de 600, 900 casos de óbitos por ano, seria aceitável. Então, assim, eu estou falando aqui, ainda não sabemos, né? Estamos estudando. Não chegamos ao controle ainda. Acredito que quando nós tivermos em torno de 80% da população vacinada com as 2 doses, nós vamos estar próximos do controle. Então, a gente vai ter poucos casos acontecendo e muito menos morte. Então, acredito que isso vai estar acontecendo quando a gente chegar nesse parâmetro. A gente ainda não chegou a isso. O único país que está chegando é Portugal. Portugal está chegando e já está anunciando que vai tirar máscara. A gente já está olhando assim, o que vai acontecer com Portugal. Porque eu acredito que, além da vacina, a gente ainda vai precisar manter essas medidas de controle, medidas não farmacológicas, usar máscara, fazer distanciamento, principalmente quando a gente for em local de aglomeração, local fechado. Por exemplo, Portugal vai manter máscara para transporte coletivo, vai manter máscara para repartição pública, locais de trabalho. Então, eu acredito que a gente vai caminhar assim, Sara. Não sei quando a gente vai tirar máscara, mas eu acredito que não vai ser ainda em 2022. Eu acredito que em 2022 a gente ainda continue com essas recomendações de máscara, principalmente em locais de aglomeração, tá? Até que a gente diminua essa transmissão com a vacina e com essas medidas. Então, acho que respondi as suas perguntas. Se ficou alguma coisa, você fala. Tinha uma que era se a gente está com mais pesquisas e estudos para o desenvolvimento de uma vacina de forma mais prática para futuras doenças. Sim, é uma ótima pergunta, inclusive, porque essas vacinas de RNA, que é a vacina da Pfizer e da Moderna, as pessoas falaram muito, né, nas fake news, nossa, desenvolveu rápido, tal. Essas vacinas têm 20 anos que elas estão sendo estudadas. Tá? Então, são vacinas que acumulam pesquisas científicas de 20 anos. Mas o sucesso dessas vacinas na produção de resposta imunológica é algo que a gente nunca tinha visto antes com as vacinas inativadas, de vírus inativado ou de vírus atenuado. Então, certamente, as vacinas de RNA elas vão ser o futuro
da vacinologia. Isso a gente já tem certeza. Inclusive, várias vacinas que a gente não tinha conseguido ou atenuar ou inativar, por exemplo, HIV, a gente não conseguiu até hoje ter uma vacina contra o HIV, porque a gente não conseguiu atenuar ou inativar, né, como se estivesse morto ali, o vírus, para fazer uma vacina. E essas vacinas de RNA, vai ser possível a gente fazer uma vacina contra HIV. Então, eu acredito que a ciência, os passos que nós demos durante essa pandemia foram gigantescos. E muitas outras doenças vão se beneficiar do que a gente aprendeu e desenvolveu com a Covid-19. Isso não é novo, se a gente pensar do ponto de vista aí da física, né, da área de vocês, se a gente pensar na Segunda Guerra, né, todas essas grandes crises, né, os desenvolvimentos que foram feitos ali na Segunda Guerra, eles mudaram, né, o mundo depois, do ponto de vista da ciência, da tecnologia que foi ali desenvolvida. A mesma coisa agora na Covid-19. Então, a ciência desenvolvida agora, nesse período de crise, até porque foram bilhões de dólares investidos, né, nessas tecnologias, elas vão revolucionar a forma como a gente pensa, como a gente faz o controle de muitas coisas. Legal, professora, muito bacana. Olha, gostaríamos de conversar com a senhora por mais umas 5 horas, se fosse possível, mas infelizmente não é. Mas a gente vai deixar também aberto o convite para novas conversas, tá? Fantástico, fantástico tudo isso que você falou. Nós temos aí inúmeras perguntas ainda, mas o tempo urge, né? E nós temos uma tradição aqui no canal, eu não sei se a senhora chegou a assistir alguma das nossas conversas, que é o seguinte: a gente pede uma dica de livro, que não necessariamente tem a ver com o assunto que nós estamos falando, livro, filme ou série, banda, músico, música, playlist, a gente pede. E se a senhora tiver um blog, se a senhora tiver um canal, a senhora também pode divulgar, tá bom? Por favor. Tá bom. Então, Rodolfo, olha, tem um livro bem... Eu vou falar, pode falar 2? Pode falar. Então, eu vou falar 2. São 2 livros interessantes, que têm a ver com a temática, mas não necessariamente para pessoas que são da área, mas são livros bem interessantes. Um chama O Mapa Fantasma. Ele foi escrito por um jornalista, inclusive, com recortes de jornal da época da pandemia de cólera no Reino Unido, e depois, né, espalhando pela Europa toda. Mas é muito interessante, ele reconstrói toda a história a partir dos recortes de jornal, do que tinha ali. É um livro muito bacana, chama O Mapa Fantasma. Indico, é muito legal, uma leitura muito boa. E um outro livro, que aí, quem tem um interesse mais, assim, para essa parte de estatística, matemática, epidemiologia, nessa área aí da saúde, que é Uma Senhora Toma Chá. Não sei se vocês já leram ele, que é eu muito dei a legal. Dica do canal, eu tenho uma dica do canal sobre esse livro. Então, é muito legal, porque vai dando, né, a ideia de várias pessoas que sedimentaram, né, assim, muitas das ferramentas que nós utilizamos hoje, inclusive também na epidemiologia, mas vai contando a história por trás ali, né, então eu acho bem interessante. Esses 2. Vou também para os livros, para os filmes aí na temática, tá? Tem aquele filme, desculpa, é famoso, Epidemia, que é bem interessante. Tem um mais antigo, que eu acho que a gente só consegue assistir no YouTube, assim, que é um filme de como o vírus da AIDS, né, o vírus da AIDS foi descoberto. E aí ele narra toda
toda a história por trás, inclusive colocando a briga dos cientistas para quem descobriu o vírus, né? Ele é um pouco mais antigo. Estou tentando lembrar aqui, eu acho que ele é de 90, não tenho certeza. Eu não tenho muita certeza agora, mas é um filme bem bacana, que conta essa história, e agora a tradução dele, eu não estou lembrando aqui. Professora, pode falar em inglês, que a gente acha a tradução. Deixa eu vou olhar aqui enquanto eu vou. Agora, música, gente, música. Noves, né, falou assim, playlist, né? Eu gosto de música clássica, então, porque como eu fico muito no computador, assim, eu acabo, né, ouvindo uma música que eu consigo. Tem gente que trabalha com música mais forte, né? Mas eu gosto de uma musiquinha assim mais tipo Vivaldi. Então, a minha dica é Vivaldi, As Quatro Estações. Eu estou aqui. E a vida, acho que aí a vida continua, se não me engano, hein? A tradução dela. Vê se é isso mesmo, Rodolfo. E a vida continua, acho que é isso. Se não me engano, é esse. Se não. Senão vocês ficam só com a epidemia. Porque eu estou aqui, me fugiu, estou aqui vendo o filme todo. É um filme de 93 que chama In the Band Play It On, né? E a vida continua. É isso aí. Deve ser esse mesmo. É esse mesmo. É 90 e a vida 93. Continua. 93. É muito legal esse filme, porque ele vai contando o paciente zero. Então, para quem está assim, querendo entender como é que a gente faz a investigação, quem é o paciente zero. Então, eles retornam na história até eles encontrarem quem foi a pessoa que transmitiu o vírus, e é uma história real, então são fatos reais, né? A pessoa real que ele era um atendente de avião, né? Ele era era um homem, né? Que era me fugiu o nome, flight attendant, mas ele era comissário de bordo. Comissário de bordo, gente, a palavra fugiu aqui, comissário de bordo. E aí, como que as coisas vão sendo transmitidas, aonde ele vai, o que acontece, e como no início. E é muito interessante a gente ver agora, nesse momento, para poder entender, quando surgiu o vírus novo, as pessoas acharam, o vírus ganhou, como aqui, né, o vírus agora ganhou como vírus chinês, né, naquele momento era a peste gay, era o vírus de homossexuais de gay, era exatamente assim, a peste gay, uma coisa horrorosa, né, porque a questão do preconceito, mas é muito semelhante o que nosso comportamento humano, o que a gente faz, né, então, no momento quando a questão agora da xenofobia, né, que aconteceu nessa pandemia da Covid-19, foi semelhante na pandemia da AIDS, com preconceito, né, com LGBTs. Então, assim, é bem interessante a gente ver como a gente vai repetindo, né, os comportamentos. Comportamentos péssimos, né? Péssimo. A gente o aprendizado está ruim. Mas é isso. Então, professora, muito obrigado pelas dicas, muito obrigado pela conversa. Carlos e Sara, se vocês quiserem comentar mais. Eu queria agradecer, professora, pela simpatia, pela disponibilidade e pela hercúlea e dificílima tarefa de defender a ciência em meio a tanta ignorância que a gente vive. Muito obrigado, professora. Um prazer ter a senhora aqui conversando com a gente. Obrigada, Carlos. Muito, muito obrigada. Gostei muito de conhecer você. Ainda não conhecia, mas eu segui nas redes sociais. E olha, acho que eu vou me espelhar em você. Quero ser igual a você quando eu crescer. Obrigada, Sara.
Obrigada. Precisamos de mulheres na ciência, Sara. Precisamos. Sim, precisamos. Com certeza. Precisamos muito, inclusive. Não só na ciência, em qualquer lugar. Sim, Todas as áreas, preferencialmente, sim. né? Com certeza. Então é isso, pessoal. Queria mais uma vez agradecer a professora Ethel Maciel. Então, pessoal, nos curtam no YouTube, nos sigam no YouTube e nas redes sociais, nos curtam, nos sigam e venham conosco nessa jornada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.